Olá, o programa Perfil Parlamentar de hoje é com Luiz Carlos Schenglert. Carlinhos é vereador de 5 mandatos, sendo eleito pela primeira vez em 1989. Durante esse período, ele ocupou todos os cargos na mesa diretora da casa. Olá, vereador, seja bem-vindo. E o lugar escolhido, para essa entrevista é o viaduto do Rincão, um lugar muito importante para o senhor e para a comunidade de Novo Hamburgo. E aqui a gente escolheu fazer esse programa aqui no viaduto do Rincão, porque foi uma batalha nossa há muito tempo. Desde que nós entramos na Câmara de Vereadores em 1989, a gente já via as dificuldades que existia nesse local, onde diversas pessoas perderam a vida. Dificilmente não havia uma semana que não desse 2 a 3 acidentes nesse local. E com toda certeza, literalmente, o dito da palavra, perdeu a cabeça. Uma coisa que chocou muito a nossa comunidade aqui do bairro Rincão, no dia do aniversário de uma pessoa que teria até comércio aqui no nosso local, praticamente numa sexta-feira, 5 horas da tarde, literalmente no dito da palavra, perdeu-se a cabeça nesse local aqui. Num acidente, essa senhora havia vindo no seu carro, se não me engano na época era um Fusca, trazendo o bolo de aniversário, e por infelicidade do destino veio um caminhão e terminou chocando com o carro e levando a fatalidade que aconteceu, como eu disse, o sentido da palavra, perdendo-se a cabeça, Então a grande preocupação nossa era no sentido de resolver esse problema aqui do bairro Rincão, que afetava toda a comunidade, porque não tinha outra opção de vir do centro de Novo Hamburgo ou de ir daqui do bairro Rincão para o centro da cidade. Não tinha outra opção a não ser aqui e no bairro Primavera, onde na realidade também tem um viaduto, que não é um viaduto, é uma ponte que foi transformada em viaduto. E a gente então batalhou muito, e em 2001 tivemos a aprovação do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, juntamente na época com o ministro Eliseu Padilha, para fazer o projeto para a construção de uma elevada no bairro Rincão. E nós temos inclusive essa planta que foi confeccionada em 2001. Naquela época o projeto custou R$50 mil e a obra era para ter custado R$7.200.000. Então nós tínhamos bem aqui nesse local uma placa onde dizia assim, projeto Avança Brasil, R$5 milhões para a construção da elevada do bairro Rincão. Então isso aqui, graças ao trabalho da comunidade, ao trabalho parlamentar, nós tivemos êxito, E hoje está aqui uma obra que não era aquela que estava sendo planejada, mas graças a Deus está aí e sem dúvida nenhuma salvando muitas vidas, O senhor fala das dificuldades, das pessoas que moram do outro lado da BR-116, do lado oposto ao centro da cidade de Novo Hamburgo. Ainda tem dificuldades, principalmente para os pedestres que precisam atravessar a BR. Realmente ainda existe dificuldade, mas você pode perceber aqui que hoje para atravessar está um pouco mais fácil, mas o movimento de carro é muito grande. E nós temos aqui 2 passarelas, inclusive tem uma passarela aqui que é a Thomas Edison, bem pertinho da rua 24 de Maio, que agora está interrompida, aonde era um fluxo de entrada para a cidade de Novo Hamburgo. Mas com o grande movimento, com a construção dessa elevada aqui no Rincão, foi fechada essa entrada para Novo Hamburgo, que era uma válvula de escape para os moradores que moravam do lado de cá. E há uma promessa de ser construído um túnel na rua, na lateral da BR-116, ligando a rua Aquidaban, saindo na 25 de julho, até para, digamos assim, alavancar o comércio daquele local ali, porque com a fechada da 24 de maio, com o fechamento da 24 de maio, as pessoas não atravessam mais por aqui, os carros principalmente, Então, principalmente os restaurantes, os postos de gasolina, as lojas de comércio, praticamente reduziu a 50% do seu faturamento. Então tem muita gente já pensando de trocar de lugar, porque o fluxo de movimento ali ficou pequeno. E realmente a grande dificuldade aqui, nós temos 2 passarelas, temos aqui a Thomas Edison, temos outro aqui no bairro Primavera também, que infelizmente as pessoas terminam arriscando a sua vida e não usam a passarela, Então a grande preocupação era nesse sentido, de conscientizar as pessoas a usar a passarela,
porque tem o ditado bem curto e bem certo que todo mundo conhece, e diz que a vida se perde num minuto, então temos que nos preservar a nossa vida, né? A preocupação é essa, que as pessoas venham a usar a passarela, venham usar o viaduto aqui, que sem dúvida nenhuma ficou uma passagem mais acessível, vamos dizer assim, porque o fluxo de carro ainda é muito grande. Agora você imagina se não tivesse elevada, como se poderia atravessar a BR-116? Seria muito mais difícil. Uma das suas lutas também é a abertura da Rua China, que ainda não aconteceu, né? O que isso traria de benefício para a comunidade? Nós esperamos que o próximo prefeito que for eleito, que nós temos ainda uma pendenga em Novo Hamburgo, né, que deve acontecer provavelmente em março de 2013, que quem for o prefeito que se conscientize que a Rua China, com a abertura da Rua China, sem dúvida nenhuma, vai alavancar um pouco mais o comércio daquela região ali do bairro Rio Branco, porque o fluxo de carro que entraria pela 24 de maio, com certeza vai poder desviar pela Rua China, né, tendo mais fluxos de carro naquela região, assim alavancando o comércio daquele local. O senhor retornou, né, à Câmara de Vereadores após um mandato como suplente. Como foi esse seu retorno à Casa do Povo? É muito bom, vamos dizer assim, porque a gente que está na vida pública, são 24 anos de vida pública, a gente está aí para servir. E eu sempre tive um legado comigo, um ditado, como se diz, que quem não vive para servir não serve para viver, né? E a gente está desde 1989, como você mesmo comentou, trabalhando em benefício da comunidade, porque eu acredito que a boa política é o bem comum de todos, não é o meu bem, mas é o bem da comunidade em geral. E é isso que a gente trabalhou esses 24 anos de luta, 5 mandatos como vereador titular, tive a felicidade de ser uma semana também prefeito da nossa cidade, e naquela época, que foi em 1996, quando eu tive uma semana de prefeito, a gente como executivo tem o poder de fazer algumas coisas. Tu não precisa pedir, tu manda fazer. E nós, numa semana, conseguimos fazer algumas coisas que vieram a beneficiar a comunidade de Novo Hamburgo. Vou te citar um exemplo. Nós temos aqui na Rua Sertão, que liga ao Parque do Trabalhador, onde a comunidade solicitava há muito tempo que fosse, digamos, feita uma ponte naquele local para que tivesse acesso ao bairro Primavera, ao bairro Rincão. Inclusive, quando tinha o Centro de Tradições Gaúcha ali, não tinha como tu entrar por aquele local, pela Rua Sertão. Então nós, como prefeito na época, conseguimos colocar 4 canos de 1,5 metro de diâmetro dentro do arroio, e conseguimos fazer uma passagem. E eu me lembro muito bem quando os engenheiros diziam: não, mas isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E graças a Deus, 96 até hoje, está lá ainda essa passagem, e até hoje ainda está sendo usada pela comunidade, ligando o bairro Primavera ao bairro Rincão, e também ligando a ligação do Parque do Trabalhador com o bairro Primavera, porque o Parque do Trabalhador está dentro do bairro Rincão. O senhor atua, né, desde o início dessa legislatura na Comissão de Meio Ambiente da Casa. Esse é um assunto ao qual o senhor tem um interesse especial? Sem dúvida, Dani. O meio ambiente é o que todo mundo hoje está se colocando, e a preocupação, sem dúvida, é muito grande sobre o meio ambiente. Inclusive, essa semana, 2 semanas atrás, nós tivemos num congresso onde foi comentado que já desde 1950 vem se alertando sobre a camada de ozônio, que os gases que estão produzidos pela extração do petróleo, pelos carros e pelas indústrias também, estão prejudicando a camada de ozônio. Então os polos, já desde 1950, já estão as geleiras já estão desgelando, né? E provavelmente, se não for não contido essa progressão dos gases na atmosfera, sem dúvida nenhuma, talvez nós não chegamos a ver isso aí. Mas os nossos filhos, nossos netos, com certeza vão passar por grandes dificuldades. Por exemplo, vamos citar aqui o Rio Grande do Sul, Tramandaí, Capão da Canoa, com certeza vai subir no mapa, porque as previsões é que as ondas dos mares devem alterar no mínimo a 1 metro de altura, tomando de conta de toda essa região que fazem parte, digamos assim, da costa do Rio Grande do Sul. Então, sem dúvida nenhuma, o meio ambiente é um fator muito importante, acredito, para todos nós, para o mundo inteiro, e está-se há bastante tempo já pregando que as pessoas têm que ter conscientização, que deve ajudar a cuidar do meio ambiente, a cuidar dos nossos rios. Pelo seguinte, nós temos aqui o Rio do Sino, que se não for o rio nós não temos vida, né? Hoje nós precisamos do Rio dos Sinos para abastecer todas as cidades
daqui do Vale, de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga em geral. E a gente percebe que não existe esse cuidado com a água do rio. As pessoas não se preocupam em separar o lixo, não se preocupam em cuidar do meio ambiente. E às vezes são pequenas coisas que, sem dúvida nenhuma, pode ajudar a modificar a situação que hoje nós estamos enfrentando com a camada de ozônio, principalmente quem tem a pele clara. Ainda foi comentado que os cânceres de pele estão cada vez mais furiosos, vamos dizer assim, prejudicando a muitas pessoas que têm a pele branca. A gente, como é um pouco mais moreno, que qualquer solzinho já está meio bronzeado, né, Dani? Mas, sem dúvida nenhuma, é muito preocupante se nós, o mundo em geral, não se preocupar com o nosso meio ambiente, com a nossa camada de ozônio, que vai trazer muitas dificuldades, talvez não para nós, mas para os nossos filhos, nossos netos que estão vindo aí. E outra área, né, que requer muita atenção é a educação, da qual também o senhor faz parte do grupo de trabalho na Câmara. Na sua opinião, como está a situação da educação em Novo Hamburgo? Olha, Dani, eu sou sincero te dizer, eu fico bastante preocupado porque, como você disse, a gente faz parte da Comissão de Educação e eu não sei o que está acontecendo. Parece que os professores fazem de conta que aprendem, os alunos fazem de conta que aprende, que ensino, os alunos fazem de conta que aprende. Porque eu sei que tem crianças na 6ª série, na 7ª série que não sabe a tabuada. Vai por uma prova, se não tiver a calculadora na mão, não sabe fazer uma conta. Tem aluno que está na 5ª série, na 6ª série não sabe conjugar os verbos. Então eu acho que tem que haver uma reforma na educação para tentar melhorar esse quadro aí. Porque a gente hoje vê que todo mundo diz que tem que estudar, que o estudo é fundamental, sem dúvida nenhuma é fundamental, a gente sabe disso, mas eu tenho uma grande preocupação também sobre o aspecto da mão de obra. Hoje praticamente todo mundo tem estudo, todos os jovens estão estudando para ter um futuro melhor. Mas a gente vê que esse futuro melhor não é assim como a gente imagina, porque todo mundo hoje quer um trabalho num computador, numa sala com ar-condicionado, e a gente vê que a dificuldade da mão de obra, principalmente aquela mão de obra profissional de carpinteiro, pedreiro, mestre de obra, não existe mais, porque os jovens não querem mais, por exemplo, pegar um solão como hoje que nós estamos vendo aqui, né? Um dia maravilhoso, acredito eu que mais de 30 graus de calor, e então a gente se preocupa nesse sentido também, mas sem dúvida a nossa educação tem que ter dado uma melhora, tem que melhorar porque a gente vê que não está de acordo como deveria ser. Uma questão preocupante também que atinge principalmente aos jovens é o uso de drogas, né? E o senhor participa de algumas comunidades terapêuticas, auxilia. Como o senhor vê essa questão da droga, não só em Novo Hamburgo, mas também em todo o país? Realmente você tocou assim num ponto que é bastante delicado, é muito complicado e a gente percebe que fecha-se uma boca de fumo, a brigada faz o seu trabalho, a polícia civil faz o seu trabalho, mas logo em seguida abre outra. E parece que o jovem, apesar de todos os esclarecimentos, todas as informações que tem, quer experimentar a droga. O nome já diz droga. Se a coisa fosse tão boa assim, não seria chamada de droga. E sem dúvida nenhuma preocupa bastante, porque parece que cada vez aumenta mais. Por mais que se faça, por mais que se tente incentivar as crianças a não nem sequer chegar perto dessa porcaria, né, que é a droga. Mas infelizmente parece que isso é o contrário. E a gente, essa semana que passou ainda, um jovem bastante de família, vamos dizer, de um poder aquisitivo razoável, vamos dizer assim, né? Olha, as ofensas que esse rapaz disse para o seu pai, que o seu pai estava tentando encaminhar ele para uma fazenda terapêutica, para fazer um tratamento, chegando no local da fazenda, ele fugiu, Dani. Ele fugiu. Ele veio embora, vinha vindo a pé. E sem dúvida não ia deixar ele a pé. Quando ele estava passando, botaram ele dentro do carro de novo e aí disseram: a nossa vantagem é te deixar a pé, para te ficar aí. Se vocês passassem por mim, eu já estava preparado com uma pedra na mão, eu ia quebrar vocês a pedrada no carro. Então a gente fica preocupado porque realmente, por mais que se lute, a gente não vê uma melhora. Em vez das coisas melhorar, parece que cada vez está piorando mais. E eu não sei, sinceramente, eu não sei se não tiver Deus na sua mente, no seu coração, que não procure uma igreja, não procure Deus, acho que dificilmente vai ter uma solução. E a gente está vendo aí que daqui a pouco, como está acontecendo
É muita liberdade, eu digo nem a liberdade, é uma libertinagem do jeito que está acontecendo. Nós estamos virando Sodoma e Gomorra. E se o nosso Criador não vier em seguida, eu não sei o que vai ser desse mundo de Deus. Tá certo, e no próximo bloco o vereador Carlinhos fala de outras atividades do seu mandato. Hoje, de cada 5 habitantes do mundo, um não tem acesso à água potável. Sua atitude faz a diferença. Não desperdice água. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.ns.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Perfil Parlamentar e o nosso entrevistado de hoje é o vereador Luiz Carlos Schenlert. Vereador, no último bloco falávamos do seu trabalho nas comissões e o senhor apresentou também diversos projetos que visam melhorar a vida da comunidade de Novo Hamburgo. Um deles é o projeto que proíbe a venda de armas de brinquedo. Isso reduziria em muito a violência na cidade, não? É uma grande preocupação já há bastante tempo sobre esse assunto, né, Dani? Porque a gente vê que, infelizmente, a criminalidade está aumentando e cada vez mais. Novo Hamburgo teve mais de 80 casos de homicídio, 90 casos de homicídio esse ano de 2012. E muitos assaltos que aconteceram na nossa região, aqui na nossa cidade, foi com armas de brinquedo. E parece que a gente vê as pessoas incentivando os próprios filhos com esse tipo de armamento. E a gente percebe que em algumas lojas da nossa cidade, da região, existe aquelas réplicas que tu, olhando, tu não consegue distinguir se é uma arma verdadeira ou é uma arma de brinquedo. Inclusive hoje, não sei se você percebeu no jornal, foi apreendida uma réplica de uma pistola desse tipo, né? Então nossa preocupação é que se o prefeito aprovasse esse projeto, que proibisse para tentar minimizar um pouco e não incentivar o jovem a usar arma. Porque eu acredito, eu sou meio retógrafo, vamos dizer assim, eu sou meio ultrapassado, meio antigo ainda, né, Tati? 60 anos já é algum tempo de vida. E eu acredito que isso, com certeza, se os pais se preocupassem em não comprar esse tipo de arma para os seus filhos, principalmente similares às verdadeiras, com certeza não iam deixar a criança com aquela vontade de conhecer aquela arma de brinquedo. Porque tudo que tu aprende de criança, quando tu chegar principalmente na adolescência, tu vai querer experimentar. Então eu espero que os pais que estejam daqui a pouco assistindo essa reportagem, que procure a não incentivar os seus filhos a usar armas de brinquedo. Principalmente essas que são réplicas das verdadeiras, porque ninguém sabe, principalmente os jovens aí que estão assaltando, que a gente vê muitos jovens que saem no jornal com arma de brinquedo assaltando, e você daqui a pouco vai reagir, e é uma arma verdadeira, está sujeito a ser morto. Então eu peço à comunidade em geral que não façam isso, que procure dar outro tipo de brinquedo mais criativo para as crianças, quebra-cabeça, que faça mexer com a imaginação das crianças, porque se tu em criança, tu tiver vontade de conhecer aquilo, pode ter certeza que quando tu for adulto, tu vai pegar aquilo na mão para ter certeza que aquilo que tu pensou em fazer em criança, tu vai querer fazer depois de grande. Então eu peço à nossa comunidade que procure evitar de dar esse tipo de brinquedo aos seus filhos. Além dos projetos que o senhor apresentou para a comunidade, tiveram diversas conquistas, né? Quais foram as principais delas? Dani, com certeza foi muitas. Nesses 24 anos aí de luta em benefício da comunidade, tem muita história para contar que acredito eu que daria para escrever até um livro, né? Ou mais do que um.
Posso te citar um dos grandes eventos, projetos que a gente conseguiu concluir, que foi a construção de um lar para idosos carentes em Novo Hamburgo. E eu me lembro muito bem, foi no dia 27 de janeiro de 1989. Eu já estou com 60, mas ainda estou bom da memória, né? Nós encaminhamos um requerimento na Câmara de Vereadores solicitando à Prefeitura para a construção de um lar para idosos em Novo Hamburgo. Naquela época, em si, as pessoas talvez não se preocupavam muito com os idosos, mas nós tivemos uma grande repercussão dentro da Câmara de Vereadores, onde diversos vereadores se enganjaram junto nessa luta, inclusive a imprensa, entidades de Novo Hamburgo. Eu me lembro algumas, por exemplo, como o SESI, os Lions, o Jornal NH, se enganjaram junto nessa batalha e a gente levou isso à frente. Na época, então, o prefeito era Paulo Ritzel, e hoje, graças ao então prefeito Paulo Ritzel, o então governador do estado, Pedro Simon, que nos doou na época uma verba de R$400 mil, nós temos bem aqui no bairro Primavera, na rua Barão de Cambaí, número 200, o Lar São Vicente de Paula, que foi uma luta da comunidade, que até hoje é uma luta da comunidade, porque é um lar que vive de doações. Hoje tem em torno de 50 idosos carentes que precisam da ajuda da comunidade. Se faz muitas atividades, como meio frango, como baile, como chá, como brechó, mas é difícil. É difícil, se não tiver ajuda da comunidade, sem dúvida nenhuma, não sobrevive. Temos, por exemplo, aqui também no bairro Rincão, um pelotão da brigada, foi construído na época com o apoio da comunidade também, aonde nós passávamos nas indústrias, nas empresas, e as empresas doavam ferro, o cimento, areia, tijolo, telha, todo tipo de material, e a brigada construiu. Nós temos aqui no bairro Rincão um pelotão, aonde era para ter 32 soldados da Brigada Militar para dar um pouco mais de segurança para o lado de cada faixa. Inclusive, na época, compramos até uma viatura para a Brigada também, quando existia o Concepro aqui em Novo Hamburgo, Dani. Nós conseguimos fazer uma rifa. A rifa era, o valor da rifa era 1000 números a R$10. E nós demos um prêmio de R$1000, que não tinha o que dar. Então, com o próprio dinheiro dessa rifa que foi arrecadada e que foi vendido os 1000 números, deu 10 mil, nós demos o R$1000 de prêmio. Aí então não chegou o dinheiro, não foi suficiente para comprar o carro, e na época o Concepro nos ajudou inteirando o valor para comprar e doar um carro para a Brigada Militar, aqui do lado da BR-116, aqui principalmente no bairro Rincão. E esse carro então foi doado na época de uma perseguição a alguns marginais aí, né? Aqui no viaduto, a Ayrton Senna ali terminou capotando esse carro e até hoje não se sabe mais, com certeza deve ter ido para o desmanche, porque parece que não foi aproveitado. Escola, creche que nós pedimos, a Escola Benfica Filho foi uma luta nossa também, junto então com o prefeito Paulo Ritzel. A anexação do bairro Boa Saúde a Novo Hamburgo foi uma luta nossa. Eu me lembro muito bem, nós estávamos com o seu Atalíbio Foscarini na Escola Benfica Filho, e as pessoas estavam questionando que não tinha vaga na sala de aula para as crianças. E eu olhando para aquele povo, não quero te exagerar, mas devia ter umas 40, 50 pessoas assim, eu disse bem assim, preso, eu gostaria que vocês fossem sinceros conosco. Quem pertence para Novo Hamburgo, levantem a mão. Mais da metade daquelas pessoas que estão ali levantaram a mão que moravam em lado de São Leopoldo, que não pertenciam a Novo Hamburgo. E eu me recordo muito bem que na época, então, o prefeito Atalíbio Foscarini, quando nós saímos da reunião da Escola Benfica Filho, ficou PT da vida comigo, desculpa a expressão da palavra, mas buzina da vida comigo, porque disse bem assim, Carlinhos, o que é que tu quer fazer? O que tu quer trazer esse bairro para nós? Isso aí é só buraco, nós vamos quebrar o município. E graças a Deus não aconteceu isso. Hoje o bairro Boa Saúde é anexado a Novo Hamburgo e é um dos únicos bairros que tem condições de crescer e quem sabe até criar um parque industrial. Porque tem bastante espaço, tem bastante área de terra livre que sem dúvida nenhuma pode enriquecer mais a cidade de Novo Hamburgo. Foi uma das lutas nossas também, como tantas outras, né, Vatana? Vereador, falando um pouquinho agora deste mandato, né, 2009, 2012, o senhor é um vereador da oposição. Na sua opinião, o que mudou em Novo Hamburgo nesses últimos 4 anos? O senhor sabe que, sendo da oposição, a coisa é um pouco mais complicada, né? Dificilmente, tu como vereador, tu não tem o poder de fazer as coisas. Tu tem o poder de solicitar ao prefeito, de fazer as indicações, mas manda quem tem a caneta. E sem dúvida nenhuma, com a chegada do trem, que também foi uma luta nossa, em 1992 foi criado um projeto na Câmara de Vereadores proibindo que o trem viesse
por terra, né? Não poderia vir, o trem só poderia vir para Novo Hamburgo aéreo para não dividir a cidade no meio. E graças a essa época nós já vimos batalhando para que viesse o trem para Novo Hamburgo. Então eu acho que com a chegada do trem, sem dúvida nenhuma, acredito eu que vai aumentar bastante o comércio na nossa cidade e uma grande reivindicação da nossa comunidade também, das pessoas que usam o nosso trem, que seja colocado o trem com ar-condicionado. Porque hoje os trens que estão transitando aqui na nossa cidade, que já vêm até Novo Hamburgo, não dão, digamos assim, um conforto para o passageiro. Os bancos são muito duros, não tem ar-condicionado e com esse calor aí, sem dúvida nenhuma, é difícil, né, Dani? Sem dúvida nenhuma. O senhor é um entusiasta, digamos assim, do aeromóvel, né? Que é um projeto gaúcho e que está sendo implantado agora definitivamente em Porto Alegre. Por que o senhor se encantou, né, tanto com esse projeto e o que ele poderia trazer de benefício para a comunidade? Dani, eu me encantei nesse projeto porque há muito tempo atrás, quando o aeromóvel estava em exposição no Parque de Esteio, eu tive o privilégio de andar no aeromóvel, de experimentar o aeromóvel naquela época lá. E desde aquela época a gente se entusiasmou pela levidade, sem barulho. E numa reunião que a gente teve aqui juntamente com o pessoal do Trem Zurich, na Câmara de Vereadores, perguntando para o engenheiro do trem por que não aplicava o aeromóvel em vez do trem, né? Disse, vereador, é política. Mas por que política? Não, o aeromóvel, na realidade, ele custa 10% do valor do quilômetro do trem Zurb. Se tu fizer 10 quilômetros do trem, com o mesmo valor, tu consegue fazer 100 quilômetros do aeromóvel. Então, inclusive, a gente esteve agora, acho que uns 2 meses atrás, conversando com o diretor da Trem Zurb, e levamos uma reivindicação para que estude a probabilidade de, levando esse trem até Taquara, que em vez de levar o Trem Zurb, traga o aeromóvel. O aeromóvel venha de Taquara a Novo Hamburgo, ligando com o trem que nós já estamos aqui. Com certeza, eu acho que seria uma revolução no transporte público, porque é um transporte de massa, é um transporte seguro, é um transporte que não é poluidor, né? E sem dúvida nenhuma, com certeza, ia ajudar bastante a todas as comunidades que pertencem ao Vale do Sina e do Paranhanas. Vereador, uma das grandes polêmicas, né, da 14ª legislatura foi a questão da manutenção dos 14 vereadores na Câmara. Passado toda essa polêmica, né, o projeto que foi votado no ano passado, como o senhor vê essa situação pela qual passou a Câmara e os vereadores? Eu sou suspeito de falar, Dani, porque eu sempre fui favorável aos 21. Em 1988, quando eu concorri pela primeira vez, já era os 21. E eu, na realidade, hoje eu sou o culpado de ter 14 vereadores em Novo Hamburgo. Porque tinha um acordo entre os vereadores e que fosse votado a favor dos 21. Só que na hora da votação, como eu dei a minha palavra, eu ia cumprir a minha palavra de votar os 21. Só que tinha 2 colegas meus, vereador do meu partido, inclusive, que na hora que disseram que votaram sim, chegaram na primeira votação, disseram não. E eu me senti naquele momento, então, digamos assim, traído. Então disse para eles, olha, na segunda votação estarei mudando meu voto. Na mesma noite estive na Rádio ABC, colocando para o programa do PC, dizendo que na segunda votação votaria a favor dos 14 vereadores, porque teve colegas que não cumpriram com o seu acordo firmado. E eu sou dessa opinião, depois que tu dá a palavra, tu cumpra ela até chover canivete aberto, né? Tem que cumprir. E infelizmente não foi isso que aconteceu, e hoje eu tenho certeza que a grande maioria daqueles que foram a favor aos 21, a favor aos 14 vereadores, hoje estão arrependidos, porque deram um tiro no seu próprio pé. Então eu, como disse, eu sou o culpado, vamos dizer assim, de ter ficado os 14 vereadores, porque mudei o meu voto na segunda votação. As eleições de 2012 foram marcadas por uma grande renovação na casa, né? Teremos 10 vereadores novos a partir de janeiro de 2013. A que o senhor atribui essa votação tão diferente do que era a composição atual da casa? Acredito eu que o embate que se deu a nível de prefeito também ajudou bastante, porque até hoje nós não sabemos ainda quem é o prefeito da nossa cidade. Deve haver uma nova eleição a partir de março, né? E você pode perceber que o maior prejudicado foi a própria bancada do PT,
que aprovava todos os projetos que vinham do prefeito, que não deixavam passar nada. Por exemplo, foi passada agora as emendas ao orçamento. Nem sequer as emendas do orçamento passava, né? E acredito eu que o grande prejudicado nessa questão foi o próprio pessoal do PT, porque não reelegeu nenhum dos vereadores atuais. Hoje o PT tem 4 vereadores, perdeu uma cadeira, ficou com 3 vereadores novos, nenhum dos antigos se reelegeram. E assim também aconteceu com o PMDB. O PMDB tinha 4 vereadores, tinha 4 cadeiras e perdeu uma. E foi essa que perdi. Na realidade, eu fiquei de primeiro suplente. Acredito eu que não fiz feio, fiz mais de 2.000 votos, mas infelizmente não deu para chegar lá. Além de vereadores novos, né, que teremos na próxima legislatura, teremos muitos vereadores jovens também. O senhor, como vereador de 5 mandatos, né, qual o recado, a sugestão que poderia deixar para esses jovens vereadores que irão assumir? Olha, Dani,